Eu tive a ideia de prender isso aqui. Tô dirigindo e vou prender aqui, peraí. Tá difícil. Mas hoje o papo é sobre ações que trazem consequências duradouras. Você já falou alguma coisa que você teve uma consequência que ela foi bem agressiva? Imagina só, difícil aqui. Imagina só, você começa a conversar com alguém e naquela conversa você perde o controle. Só que naquela conversa que você estava tendo, você iria fechar um contrato com alguém. Imagina aí, você que é empreendedor. E esse contrato que você ia fechar ia ser um contrato de 10 mil reais por mês. E aí, numa fala que você acabou proferindo, você acabou deixando a pessoa desconfortável, ou não fez muito sentido ali aquilo que você queria falar, e acabou saindo aquilo que você não queria falar, e você fala, nossa, por que eu falei isso, mano? Era pra eu ter ficado calado. Beleza, aí você perdeu um contrato e isso vai trazer consequências financeiras e duradouras. Por quê? O contrato seria de um ano, então você perdeu aí 120 mil. E algumas falas que você teve, você magoou alguém, você chateou alguém por algum motivo, e aquilo foi muito rápido, aquilo sarou muito rápido. Então algumas falas que nós temos, elas vão trazer consequências duradouras, algumas ações inclusive. Imagina só que você transou sem camisinha, e aí você tava no rolê, tava no carnaval por aí, e aí foi só uma transada rápida, coisa de boa, mas aí teu parceiro, tua parceira tinha doença sexualmente transmissível, tinha AIDS. Já era, aquele teu pequeno ato de erro vai te dar um problema duradouro, nesse caso para sempre, que a AIDS não tem cura, ao menos até agora eu não sei se tem cura. Então algumas ações nas nossas vidas, elas nos trazem consequências, algumas bem agressivas, outras mais tranquilas, porém são consequências. E o fato é como que você lidar com isso, como que você vai adquirir essa inteligência emocional para fazer o que é preciso, da forma que tem que ser feito. Vamos lá. Quando você... Primeiramente, eu posso falar algo sobre o que diz a Bíblia. A palavra fala que os mansos herdarão os reinos dos céus. E vamos supor que o céu é o seu sucesso, os mansos terão sucesso. Por quê? Porque numa situação tenebrosa ali, de altas emoções, o manso, quem tem o controle próprio, o domínio próprio, que também é citado na Bíblia, essa pessoa vence. Então, os princípios milenares, inclusive, existe uma comparação entre o que a Bíblia fala, os provérbios falam, e o que Napoleão Hill fala. Se você for observar com muita cautela, você vai ver que Napoleão Hill foi descobrir entre o seu estudo com as pessoas mais ricas da Europa, ele foi descobrir que existem princípios que as pessoas elas seguem, coisas em comuns que elas acabam tendo. Então a pessoa de sucesso, as pessoas de sucesso, elas têm coisas em comuns, hábitos em comuns. E aí quando você para ver, a Bíblia já fala isso, que são princípios milenares, que já são há milênios aí que são propagados sobre as pessoas que conseguiram reinar, os governantes, as pessoas que tiveram poder, que conseguiram multiplicar talentos. Inclusive, lá em Mateus, fala sobre a parábola do talento. E ali fala, se você for ler, você vai entender. Procura lá, parábola do talento. Não sei onde, vai no ChatGPT. ChatGPT, onde que é a parábola dos talentos. Aí você vai ler lá. Aí fala que essa primeira pessoa que recebeu um talento, ela guardou, ela enterrou o talento. Talento significa dinheiro, tá? Se você for ler, talento é uma unidade monetária. É como se fosse o real, o euro, essas coisas. E aí o talento que foi entregue para essa pessoa, que ela enterrou, beleza. O outro, ele pegou o talento e ele conseguiu multiplicar. Você vai ler a história e você vai entender. E aí quando essa pessoa que enterrou o talento, ela foi entregar, aí foi dito para ele: você é um servo ruim, você é um servo que
que não fez o que tinha que ser feito. E aí você vai ler que nesse caso aí, ele precisava ter multiplicado, porque quem pegou o talento, o dinheiro e multiplicou, foi servo bom e servo fiel. Tá, mas o que tem a ver com isso? É que você não vai conseguir multiplicar o que você quer multiplicar, nem conseguir prosperar e nem conseguir fazer o que tem que ser feito se você não tiver o domínio próprio, se não tiver a mansidão, se não tiver os frutos do Espírito, que na questão teórica dos coaches, posso falar assim, são vários princípios de inteligência emocional. E a base de tudo isso são os princípios milenares que estão na Bíblia. E aí, mas como assim? O que eu conecto isso com eu falar alguma coisa que vai me trazer problemas? No começo do vídeo eu falei que se você é alguém que fala algo que gera problemas duradouros, isso vai afetar você em todas as áreas da sua vida. Então, se você é aquela pessoa que não tem controle, domínio próprio, eu falo aqui de negócios aqui no meu canal, eu falo sobre mentalidade, eu falo sobre gestão, eu falo sobre internet, sobre como você vai vender mais, como que você vai produzir. Então, quando eu falo de venda, eu falo de troca. Quando eu falo de troca, eu falo de trocar energia, eu falo de trocar experiência, eu falo de trocar poder monetário. E eu falo sobre você conseguir trocar, e numa troca você vai ter algumas situações que não são agradáveis. E aí nessas situações que não são tão agradáveis, você vai ter que ter a tua gestão emocional. Aí volta no começo, para que você consiga não proferir, não falar, não fazer, não tomar uma ação que possa lhe prejudicar, e você consiga ter resultado nessa tua ação. Ou seja, o fato das pessoas que querem conseguir ter resultado, elas acabam falando aquilo que elas não podem, não deveriam, não queriam, e isso traz prejuízo em todas as áreas da vida dessas pessoas. Logo, o que você para entender comigo? Que é preciso que nós tenhamos clareza que numa situação de tensão, onde você está nervoso ali, altas emoções, você consiga controlar as emoções, respirar fundo e falar aquilo que é preciso, fazer somente aquilo que é preciso naquele momento, para que você não seja prejudicado, para que você não seja a pessoa que vai receber os prejuízos da tua ação. Imagina que você teve uma oportunidade, que você perdeu. Você sabe qual é, eu não sei, mas você sabe qual é essa oportunidade que você acabou perdendo porque você não fez, ou você se omitiu, ou você falou aquilo que você não deveria falar. E aí numa negociação, você que me assiste talvez seja empreendedor, se não é, você pode empreender. É importante ter uma forma, um método para poder empreender ali e vender o teu produto e o teu serviço. Fechou? Feito essas análises, quando você tem clareza disso, você dá atenção para aquilo que realmente importa, que são os controles, a clareza como um todo, como eu falei agorinha. E quando você tem essa clareza como um todo sobre as situações, você começa a ser realmente proposital e não ser levado somente pela emoção, ou não ser levado somente pelo momento, para que você não faça aquilo que não deve, não fale aquilo que não deve e consiga realmente produzir resultado com a atuação. Então, partindo desse princípio, o que nós temos? Nós temos formas claras, óbvias, de produzir resultado. E se o que eu quero é produzir resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que deve ser feito. Numa empresa, imagina os colaboradores trabalhando e as pessoas que não têm essa gestão emocional, não têm esse controle, eles falam aquilo que não deve ser falado. Olha o problema. Por que você não calou sua boca? Por que você não ficou no teu cantinho? Por que você foi se meter onde não devia? Então, ter essa conduta de clareza, de gestão, vai te fazer parar de falar merda, vai te fazer parar de se meter onde não deve, vai fazer você também observar as oportunidades e falar, peraí, aqui eu vou arriscar essa situação e eu vou buscar fazer acontecer. Porque você vai com essa mentalidade de fazer acontecer. Você vai buscar e você vai lá e você vai fazer acontecer, você vai desenvolver, você vai aprender. Então todo esse contexto nos proporciona clareza
para que nós saibamos tomar decisões corretas, no mínimo as mais assertivas possíveis, para que nós consigamos ter resultado efetivo e, consequentemente, trazer benefício com as nossas ações. Feito isso, a gente consegue ali ter mais resultado, conseguir ser mais aceito nos grupos. Inclusive, a ideia da aceitação de grupo, imagina aquela pessoa que é inconveniente. Quem que vai querer alguém que é inconveniente no seu grupo? Ninguém. Quem que vai querer alguém que alguém tá falando algo importante, ela se mete para falar? Tá aí um exemplo da ação que a pessoa não conseguiu controlar, ou uma fala que ela não conseguiu controlar e acabou trazendo prejuízo para ela mesma. Então, sabendo disso, nós, consequentemente, com isso de forma alinhada, nós iremos conseguir produzir mais resultado. Gente, isso é tão importante. Isso é... Quem consegue ouvir frases, afirmações, exemplos como esse que eu estou dando, que eu também já vivenciei muitas vezes, e você também já vivenciou e vivencia até hoje. Até hoje mesmo, a gente está aqui numa situação, acontece algo ali desagradável, a gente quer falar alguma coisa que não pode, e se a gente não tiver controle, a gente vai falar aquilo que não deve, ou então tomar uma ação. Imagina você no trânsito, cara, tá lá, quebrou aqui teu retrovisor, e aí você vai querer xingar. Isso é normal do ser humano, tá? Filha da mãe, seu incompetente, você quebrou meu retrovisor, ou você xinga como você quiser. E aí beleza, mas aí você sai do carro, você vai querer brigar com o cara, que ele parou ali, aí o cara tá armado de pau em você. É um retrovisor. Você não consegue pegar aí, não sei nem quanto custa um retrovisor, uns 100 reais, 200 reais, mais treco. Acabou. Então tem muitas coisas que não valem a pena nós gastarmos a nossa energia, para que nós não caiamos numa tentação de fazer aquilo que não deve, e nem de falar aquilo que não deve e sermos prejudicados. Tá bom? Então pega isso aí, anota no seu coração. E se você por um acaso procura aprender a vender, ou se você já vende, quer vender mais, quer um suporte, quer uma assessoria, você pode falar comigo. Tem um link aqui nesse vídeo para você ter acesso ao meu time ou ao meu método, para que você consiga ter clareza sobre um método específico. Inclusive eu falo sobre essas questões também no meu método, porque não é só sobre venda, a execução, é sobre todo o detalhe da venda. Inclusive tudo que eu falei aqui tem a ver com venda. Então aqui no link do vídeo, aqui na descrição do vídeo tem um link que você pode acessar e saber mais sobre como vender mais, como ter suporte com o meu time, para que você consiga ter uma assessoria completa de vendas. Ou se você quer o meu método, quer aprender a como que eu faço, quer aplicar esse método aí na sua empresa, no seu negócio, ou se você também quer viver da internet, você pode clicar aqui nesse link na descrição, cair para dentro. Deixa o like nesse vídeo, curte esse vídeo agora, compartilha com alguém e até a próxima. Te abençoe.